Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui com esta obra, essa Torá, e resolvi gravar este vídeo. É um vídeo até, como vocês estão vendo, improvisado, né? Eu estou gravando até do celular, né? Segurando com a mão e vou mostrar com a outra. Mas essa aqui é a Torá, né? A Torá que eu tenho em mãos, né? Ela está toda em hebraico, né? É a Torá, como vocês podem ver, né? A Bíblia Hebraica. Este é o volume 1 da editora Machal. O volume 1 é a Torá, como eu disse, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, né, que é a versão hebraica, né, o texto hebraico, o texto massorético, são os 5 primeiros livros de Moshe, né, de Moisés. É o volume 1. O volume 1 é a Torá, como eu disse. Eles têm o volume 2. O volume 2 é um Neviim. E o volume 3, Ketuvim, formando aí todo o Velho Testamento do cânon hebraico, né? Torá, né, os ensinos, a lei de Moisés, o Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos, né, conforme o cânon hebraico. Vou abrir aqui, editora Machal, né, como eu disse, ele se baseia nos manuscritos de Leningrado, né? Aqui está, né, Torá. Da direita para a esquerda nós temos a letra Tav, o Vav, depois o Resh e o Re, formando aí a Torá. Vou abrir aqui logo já no primeiro capítulo do livro, Bereshit, conforme o hebraico, né? Que nós temos Gênesis, e aqui está a palavra, né? Veja só, Bereshit, sempre lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? Bereshit, que é a primeira palavra como que se inicia o livro, né? Com Bereshit, né? Diferente da versão grega, né? A Septuaginta. E por falar em Septuaginta, né? Nós temos aqui também essa grande obra, né? A Septuaginta, né? Ou Septuaginta, que é a versão, a tradução, né, do hebraico para o grego, né, que foi ali traduzido em Alexandria, né, no Egito, lá para o século II a.C., 200 e poucos anos antes de Cristo, que foi traduzido, a Septuaginta. Eu tenho aqui ao lado o Tanar, né, que é o Velho Testamento, né, que nós conhecemos, que reúne, como eu já citei aqui no início, a Torá, Neviim e Ketuvim, né, que formam aí o Tanar, que são as iniciais, né? Tem o Tav, iniciais de Torá, o Nun, iniciais de Neviim, e o Kaf, né? O, o Kaf, que é a inicial de Ketuvim, né? Formando o Tanar, o Velho Testamento. Essa Bíblia aí, vem em hebraico e ao lado vem o texto em português. Muito boa. Essa aí já é o Códice de Alepo. Tenho aqui ao lado também a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, Códice de Alepo. Desculpe, é Códice de Leningrado, né? A Bíblia Hebraica, que eu uso também para estudos e faço algumas comparações entre a Bíblia Stuttgartensia e a Septuaginta, né? Até me baseio também na crítica textual, Emmanuel Tove, Edson de Faria Francisco, né? Grandes nomes aí, tanto na língua hebraica, né? E língua grega. Tenho aqui também esta obra, né? Que é o Novo Testamento, em grego, na verdade é a Bíblia da Sociedade Trinitariana. Você tem à esquerda Ekaine de ATQ, né? O Novo Testamento em grego, na esquerda, e aqui o Velho Testamento, né? À sua direita do livro, começa pela direita, né? Como eu disse, o hebraico se lê da direita para a esquerda,
e se inicia no final, né, o que nós chamaríamos de final do livro, né. Então aqui está, né, em cima a Torá, Neviim, profetas, Ketuvim, os escritos, formando aí o cânon hebraico, né, que nós temos em mãos, se baseando aí, no caso, né, o Novo Testamento, se baseando no textus receptus, o famigerado texto receptus, né. E tem esse Novo Testamento também em grego, né, que nós utilizamos para estudos e pesquisas, porém é o texto majoritário. Num momento oportuno, eu vou fazer alguns comentários e diferenças entre os textos receptos e o majoritário, nesse caso aqui o texto crítico. E esta grande obra aqui, que adquirimos há pouco tempo, a Bíblia Sagrada, no caso aqui, é o Antigo Testamento, interlinear, hebraico e português. E você tem aqui, também do lado esquerdo, o Novo Testamento, grego e português. É uma edição comemorativa, né? Na verdade é do ano 2004, né? Essa edição. Eu consegui adquirir essa bênção. Como eu disse, uma edição comemorativa das 200 milhões de Bíblias publicado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil. E comemorou-se com esta grande obra, 200 milhões. É uma obra realmente, uma grande bênção. E também num outro momento eu vou estar comentando. Mas, a princípio aqui, eu vou ficar aqui com essa Torá, né? Como eu já estava dizendo, vamos voltar lá para o capítulo 1, né? Aqui que é o Bereshit. E como eu estava dizendo, né? Fui passar aqui algumas informações, acabei saindo aqui do que eu estava falando, mas vamos voltar para o raciocínio, em que na Bíblia hebraica o nome do livro, Bereshit, se dá pelas iniciais do livro. Por exemplo, na Septuaginta, que diverge da Bíblia hebraica, com exceção do primeiro livro, Gênesis, segue-se então os 5 primeiros livros, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Como nós sabemos. Porém, o que diverge da Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica é Bereshit, né? Está de acordo, né, com Gênesis, começo, princípio. Porém, o segundo livro também se inicia Shemot, né, no hebraico, é Shemot. Shemot quer dizer os nomes, ou nomes, né, mais propriamente dito, nomes, porque o livro se inicia, estes são os nomes. Então, por isso o nome é Shemot, diferente da versão grega, que é Êxodo, quer dizer saída, né? E depois nós temos o livro Vaikra, o que para nós conhecemos como Levítico, mas que na Bíblia hebraica é Vaikra, que quer dizer e chamou, porque assim se inicia o livro de Levítico, e chamou. Então no hebraico é chamado de Vaikra, originalmente é Vaikra. E depois nós temos o Bamidbar, que para nós é números, mas que no hebraico é Bamidbar, que quer dizer no deserto, porque assim se inicia o livro de números, né? No deserto. E por último, do livro da Torá, né, os 5 primeiros livros de Moisés, nós temos Devarim, né, o que nós chamamos de Deuteronômio, conforme a Septuaginta, mas que no hebraico é Devarim, que é uma palavra plural da palavra davar. Davar quer dizer palavra, Devarim, palavras. Então, só para título de informação, os livros, os primeiros 5 livros de Moisés se iniciam de acordo conforme as primeiras palavras do livro. E no caso aqui, então, nós temos Bereshit, né? Bereshit. Então, veja que no hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? E se lê da direita para a esquerda. Então, aqui nós temos a primeira palavra, Bereshit, né? Bereshit. Bereshit. Aqui nós temos
a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, que aqui ela está sendo usada como uma preposição. Preposição. A preposição no hebraico, pelo menos essas preposições, como no caso o Bet, assim também o Lamed é usado como preposição, o Men é usado como preposição. Essas preposições no hebraico, elas vêm prefixada nas palavras. É diferente do português, por exemplo, quando eu vou dizer no princípio, eu tenho a preposição no, espaço e a palavra princípio, né? No hebraico não, vem tudo junto. Então veja que o Bet vem prefixado à palavra Reshit, né? Formando então Bereshit. Mas você não vai encontrar, por exemplo, no dicionário hebraico, a palavra Bereshit. Você vai encontrar Reshit, porque o Bet, essa letra aqui, não faz parte da palavra. É uma preposição prefixada, a mesma. Então aqui ela está fazendo a função. Veja que ela está aqui com Bet, né? Nós temos aqui um sinal, parecendo 2 pontos, né? O que nós falaríamos aqui na pontuação de português, 2 pontos, mas é um shevá. O alfabeto hebraico é um alfabeto consonantal. O mesmo não possui vogais, não possui, apenas consoantes. Muito embora existiram lá os massoretas, né, eruditos judeus, que criaram alguns pontinhos, né, os nekudotes, sinais massoréticos, para facilitar a leitura. E esses sinaizinhos, esses pontinhos aí, como vocês podem ver, eles são sinais que vêm como uma representação gráfica das vogais. Então, para que você possa ler isso e fazer aí a leitura, observando aí as vogais. Então, eles têm essa função, né, fonética, né, para que você faça a leitura corretamente. Como eu disse, o hebraico, a princípio, ele não tem vogais. Hoje, por exemplo, vamos falar do hebraico moderno. Se você viajar para Israel, ler alguma revista, um jornal, enfim, então você vai ler, o hebraico moderno não tem vogais. Mas nós estamos aqui no hebraico bíblico, e nós temos aqui os sinais massoréticos. É claro que se for numa sinagoga, os rolos, né, também não vai ter os sinais massoréticos. Mas para nós que somos do Ocidente, para facilitar a leitura, existem esses sinais aqui massoréticos, esses pontinhos, que auxilia na leitura. Então, a princípio aqui, Bereshit, a primeira letra, como eu já disse, o Bet, que está tendo uma função de uma preposição, que literalmente é em princípio, embora nas nossas traduções aparece lá no princípio, mas que gramaticalmente, se formos ver mesmo ao pé da letra, a leitura mais correta seria em princípio. Por quê? Porque nós não temos uma vogal. Como nós mesmos aqui no português nós aprendemos, a preposição em mais a resulta-se em na. A preposição em mais o resulta-se na preposição no. Né? Em mais a, na, em mais o, no. Assim também no hebraico. Então não há aqui um artigo definido para nós dizermos no. Então seria mais correto em princípio. Não diferente do grego, quando não há artigo definido, logicamente a palavra ela vai para o indefinido. Por exemplo, se não há aqui o artigo definido, a leitura também seria correta. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Quando? Em um princípio. Em um princípio. Aliás, para alguns críticos gramaticais, aqui na verdade poderia até se dizer e considerar uma possibilidade que esta palavra poderia estar no seu estado construto. Quem estuda um pouquinho de gramática vai compreender o que eu estou falando. Se essa palavra estiver num estado construto, até por causa desse shivá no início aqui da palavra, nós poderíamos dizer que em um dos princípios criou Deus os céus
e a terra. Ou seja, dentre os princípios que possa haver, em um dos princípios criou Deus os céus e a terra. Dá muita discussão isso, né? E é bem polêmico, e nós não vamos, claro, entrar nesses assuntos, mas vamos nos restringir aqui em apenas como diz e como está escrito. Em um princípio, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Como eu disse aqui, este é a letra Bet. A letra Bet é a segunda letra do Aleph Bet, sendo a primeira o Aleph. Olha o Aleph aqui. O Aleph hoje é uma consoante que não tem som. Não somente o Aleph, mas o Ain, o Ai aqui, ó, né? Nós temos a expressão aqui, Alpenei, né? O Ain está aqui também, é uma letra que não tem som. Ela vai depender do sinal massorético a qual está inserido para que você transmita ali a vogal, né? Vai ter o som da vogal, a qual, ou o sinal massorético, como eu disse, que está na palavra. Então o Aleph, a princípio, não tem som. E aqui começa com Bet. E antes do Bet é Aleph, né? Veja que não começa com Aleph, não começa com a primeira letra. O livro de Bereshit começa com a segunda letra, né? Porque o que vem antes do Bet é Aleph, o que vem antes do Bet é silêncio. O que eu quero dizer com isso? É que antes de Bereshit, antes do princípio, há-se um silêncio. O que era antes de Deus criar tudo? O que era antes de Deus criar todas as coisas? O que era antes de Bereshit? Um silêncio para nós que somos limitados, né? Isso está reservado para Deus, o Deus eterno e poderoso. Então, alguns defendem essa ideia, que antes de Bereshit há um silêncio, é a eternidade, né? Que nós não sabemos, nós nos limitamos a compreender e estudar para entender a partir de Bereshit, em que Bereshit Deus criou. Então aqui nós temos o Bet e o Reshit. Reshit quer dizer princípio, quer dizer início, começo, né? E a raiz de Reshit é Rosh, né? Essas três primeiras consoantes aqui formam a raiz da palavra. Ó, nós temos aqui o Resh, o Aleph e o Shin, que é a raiz da palavra Reshit, palavra Rosh, que também quer dizer início, começo, também quer dizer cabeça, né? Veja que muitos céticos ateus acham que esse universo, toda essa criação, é obra do acaso, mas dentro de Bereshit nós temos a cabeça, nós temos uma mente pensante, nós temos uma mente brilhante. E essa mente não é outra senão Deus que quis criar todas as coisas. Deus tudo criou, né? Por detrás deste universo, por detrás de toda essa criação, né, desses céus, dessas obras maravilhosas, existe uma mente pensante, uma mente que quis criar todas as coisas. Bereshit, Bereshit bara. Veja que está até grifado, né, com marca-texto. Esta palavra, este verbo bara, criou, né, criou, está no pretérito terceira pessoa do singular, está no passado. Nos nossos dicionários, geralmente os verbos eles vêm no infinitivo, né? No hebraico não, no hebraico os verbos vêm no pretérito, na terceira pessoa do singular. Não sei se eu falei primeira, mas vou me corrigir aqui. Na terceira pessoa do singular, no pretérito. Criou. E aqui está na forma do dicionário, bará, criou. Este verbo, bará, ele tem apenas como sujeito Deus, porque só Deus cria. Esse criar aqui é criar do nada. Então, só Deus pode criar do nada. Então, tem esta palavra bará.
Quando o Bará aparece, então, quando o Bará aparece, é sempre referindo-se a algo que não existia. Quando o Bará aparece, é para se referir a alguma coisa nova, algo que não existia antes, mas que a partir de agora vai existir. É o Bará. O Bará é para algo novo, que só Deus cria. Só Deus pode fazer isto. Bará. Claro que em uma outra oportunidade poderemos dar mais detalhes sobre esta palavra, como ela aparece em alguns contextos bíblicos. Veja que ela está grifada aqui, né? O marca-texto é que quando eu estava meditando em hebraico aqui, lendo, eu grifei alguns verbos, né? Como vocês podem notar, eu vou abrir aqui, ó, alguns verbos em Bereshit, que para cada ocasião Deus usa alguns verbos, mas a princípio é isso, bará, é criar, criar do nada, é algo novo, é algo que não tinha e passa a ter. Né? Criar também no sentido de que, se Deus é o Criador, é no sentido que nasceu na mente de Deus, que nasceu primeiramente no coração de Deus. Deus pensou, Deus quis fazer. Por isso o nome Criador. Ele teve a ideia, ele criou. E logo em seguida nós temos a palavra, o substantivo aqui, Elohim. Elohim é um substantivo, aqui no caso está no plural, né? Elohim, deixa eu fixar aqui, né? Elohim, substantivo plural, essa terminação in, tá vendo aqui, ó? Parece uma vírgula, né? É uma consoante hebraica, Yod, e aqui um men, né? Men sufite, porque está no final. É um sufixo que dá a pluralidade ao substantivo masculino. Então, o substantivo masculino no hebraico, eles terminam em in, né, como Elohim. Então, é uma palavra plural. Porém, nas traduções, embora seja uma palavra plural, na tradução é traduzido no singular sempre que a mesma estiver seguida de um verbo no singular. Se o verbo estiver no singular, Elohim ficará no singular. Por isso o texto diz, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, e não no princípio criou deuses, não. Criou Deus, porque o verbo está no singular. Então Elohim é um título para Deus. Ele aparece aqui em Gênesis. Elohim, que é uma palavra hebraica. Então é um plural absoluto. Existem alguns títulos que para Deus na Bíblia aparece em hebraico, né? Como por exemplo, que segue esse mesmo paradigma de Elohim, que embora esteja no plural, é traduzido e escrito no singular, como por exemplo Adonai. Adonai é uma palavra plural. Quando a gente estuda um pouquinho de gramática hebraica, né? Mais precisamente a morfologia, aquele sufixo mostra que Adonai, por exemplo, é uma palavra plural, embora é traduzido no singular como Senhor, mas é um plural construto, que literalmente é meus senhores. Numa ocasião melhor falaremos sobre isto, né? Assim também como é o Shaddai, embora El é singular, Shaddai também é plural construto, né? Mas enfim, só para título de informação, Elohim, que é um dos títulos para Deus, é uma palavra plural de Elohá. Elohá, Elohim, né? Aí logo em seguida nós vemos aqui a expressão et.
Et é uma partícula que indica que a próxima palavra é o objeto direto, é o complemento do verbo, o verbo bará. Então nós temos o et, que é formado aqui pelo Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Aleph e Tav formando aí et, que no grego seria como eu dizer alfa e ômega. Veja que está no princípio da criação, nós lemos et. Como eu disse, não tem tradução, é apenas uma partícula indicadora do objeto direto da próxima palavra, que está aqui, Hashamayim. Veja que eu tenho aqui esse re. O re é a quinta letra do alfabeto hebraico, que aqui está exercendo uma função morfológica de um artigo definido, né, no plural. Os céus, como lá no caso da preposição bet, também o re, artigo definido, ele vem prefixado na palavra shamayim, que quer dizer céus. Sempre lembrando que céus, ele está sempre no plural, no hebraico, tá? Sempre shamayim. Veja a terminação aqui, ó, o iod aqui e o men, dando pluralidade ao substantivo, tá vendo? Ó? Iod e men. Olha aqui em Elohim, ó, iod e men, é a mesma terminação, porém com uma pequena diferença. Aqui nós temos um plural absoluto em Elohim. Aqui nós temos um plural dual, porque embora a terminação iod men sofit, nós temos aqui embaixo um pontinho, tá vendo? Como se fosse um ponto final no português, embaixo do iod. Tá meio escuro aqui, mas não sei se você consegue ver, ó, tem um pontinho embaixo do iod. No Elohim não tem. O que quer dizer esse pontinho? Está querendo dizer que é um plural dual. Literalmente, é como se eu dissesse assim: em um princípio criou Deus dois céus, tá? É dual. Elohim não é dual, não são dois deuses, é um Deus, tá? Não é dual, mas aqui é dual, entende-se literalmente isso. Ao estudar gramática, ao estudar o substantivo, né, quando você estuda o plural dos substantivos, esse sufixo aqui com essa terminação já mostra que é um plural dual. Então são dois céus. Literalmente é isso, né? Aí, shamayim, né? Como eu disse, shamayim é céu, sempre no plural, que quer dizer águas de lá, ou águas de cima, né? Chamar ali, né? Lá. Então você tem águas de lá, águas de cima. Veja que shamayim, céus, tem maim, que também é sempre escrito no plural. Dentro de Shammai tem Mai. E Mai quer dizer águas. Águas também é um substantivo dual que está sempre escrito no plural. Ou seja, céus é águas de lá, né? Porque no princípio Deus separou as águas, lembra? Então, céus é águas de lá ou águas de cima. Aí aqui nós temos Veet. Novamente aqui, como eu falei, a partícula que indica o objeto direto. Ve'et, ó, o Vav aqui, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, consoante, que nesse caso está exercendo a função de uma conjunção. E-vet, né? Vet, e-vet, vet no caso, né? Vet, haaretz, ó, o artigo definido aqui de novo, né? Haaretz, a terra, né? O rei aqui, com kametz aqui embaixo. Eretz é terra, mas no caso aqui, dá uma mudança sonora na leitura. Em vez de lermos Eretz, nós lemos Haaretz, por causa aqui do
do artigo definido com Kametz, muda aqui a sonorização de Eretz passando a ser Aretz. Mas isso aí é só dando detalhes quando nós estudarmos gramática. Então, este é o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, ou em princípio criou Deus os céus e a terra, né? Esse é o primeiro versículo, Aleph, de Bereshit. Então, só para início, obrigado aí pela sua atenção. E depois nós faremos aí outros vídeos falando mais sobre os demais versículos, até lendo, né, o primeiro parágrafo, né? Depois aqui continua, né? Nós temos aqui o Verhaaretz, Haitá, Torro, Vavorro, Verrocher, Alpenei, Terron, Veruach, Elohim, Merachefet, Alpenei, Ramai, né? Louvado seja Deus. Mas é isso, depois eu farei outro vídeo e vou estar comentando algumas particularidades de Gênesis e algumas riquezas que o texto hebraico nos traz. Deus abençoe a todos, obrigado pela sua atenção.